Fala, torcedor tricolor, amigo São Paulino. São Paulo conseguiu um pontinho importante jogando na Vila Belmiro. São Paulo que já enfrentou o Santos, mas a partida valia pelo Campeonato Paulista. Deu um sapeca na equipe santista e agora a gente foi até a Vila Belmiro jogar como visitante e conseguimos arrancar um pontinho. Bora falar um pouquinho desse jogo que foi muito importante, esse empate para o São Paulo. Ó, e antes de mais nada, antes de começar o vídeo, já clica aí embaixo no botão de se inscrever. Me ajuda a bater a meta de 100 inscritos, que eu vou estar trazendo sempre essas resenhas e esse diálogo aqui entre a gente. Clica aí embaixo no botão de se inscrever. Me ajuda a bater essa meta que a gente tem aqui no canal, tá bom? Bora falar desse jogo. São Paulo jogou como visitante agora, novamente contra a equipe do Santos. Não faz nem 5 dias direito que o São Paulo enfrentou o Santos pelo Campeonato Paulista e agora enfrentou o Santos novamente pelo Campeonato Brasileiro, conseguiu arrancar um empate. O primeiro tempo de jogo do São Paulo foi um jogo um pouco mais pegado, falta para lá, falta para cá, um jogo mais truncado, o juiz parando a partida direto. E aí o São Paulo não conseguiu dar uma sequência ali bacana no jogo. O Santos também estava muito apreensivo, as duas equipes na verdade pareciam muito tensas para a partida. Ninguém queria dar dinâmica no jogo. E aí, um lance que aconteceu no primeiro tempo, que para mim foi o lance mais polêmico da partida, foi a questão da falta em cima do Caleri, que o São Paulo recupera a bola e no lançamento o Caleri estava ali atrás, próximo à linha do meio campo, ia partir sozinho em direção ao gol. Ainda não tinha domínio da bola, mas o lance era claro, a vantagem do Caleri sobre o defensor. E aí o defensor, para parar a jogada, o defensor do Santos acabou puxando o Caleri, cometendo a falta. Não tinha mais ninguém entre o Caleri e o gol, além do goleiro. E aí, para mim, o jogador do Santos deveria ter sido expulso. São Paulo, para mim, foi prejudicado, mas a gente não pode justificar o resultado através somente desse lance. São Paulo fez um jogo, primeiro tempo, bastante morno, não ofereceu perigo para o Santos. A equipe do Santos praticamente também não ofereceu perigo para o São Paulo. Quando estava se encaminhando para um 0-0 no primeiro tempo, o Santos arrisca um chute de fora da área e aí houve uma falha coletiva do sistema defensivo do São Paulo. Não foram todos, mas assim, Alan Franco não poderia deixar o jogador do Santos nas costas da zaga sozinho, e principalmente o Rafael, que, cara, não tem como você espalmar uma bola daquele jeito para dentro da grande área nos pés de jogador do time adversário. Não tem condições de um goleiro de time grande cometer uma falha assim, de goleiro de time amador, que para mim é uma falha bizonha, grotesca, para o nível que é o Rafael, por tudo que ele já vem fazendo, por tudo que ele tem feito. Foi uma falha assim que poderia ter comprometido o empate do São Paulo, mas aí a gente acaba o primeiro tempo com o resultado parcial de 1-0 para o Santos. Volta para o segundo tempo, o Crespo vê que o jogo não consegue, o São Paulo não consegue dar aquela dinâmica no jogo, não consegue ter mais domínio, mais posse, oferecer perigo. E aí o que é que ele faz? Faz algumas alterações, tira o Alan Franco, tira o Pablo Maia e também, se não me engano, o Tapia, coloca ali o Lucas Moura, coloca também o Marcos Antônio e o Luciano, que já deu uma outra cara. No primeiro lance de ataque, São Paulo acabou sofrendo uma falta ali na meia-lua e já deixou o time do Santos um pouco mais ligado. E para quem gosta do bom futebol de São Paulo, viu que o São Paulo conseguiu dar uma melhorada e bem considerável com essas alterações. E aí, alguns minutos depois, o São Paulo consegue um empate. O Lucas Moura cruza aí na cabeça do Caleri, que empurra para o gol. São Paulo empatou a partida. E depois daquilo ali, eu imaginei que o São Paulo fosse para a bafa, fosse sair, fosse querer buscar a virada. Mas aí o jogo ficou um pouco mais cadenciado pelo São Paulo. O São Paulo tentou ter um pouco mais de aposta da bola, ter mais domínio. Não ofereceu mais perigo para a equipe do Santos. O Santos também praticamente não ofereceu perigo no segundo tempo. Teve uma cabeçada ali, numa bola cruzada do time do Santos, em que o
o São Paulo poderia ter sofrido o gol, mas felizmente a bola foi para fora. Resultado final: Santos 1, São Paulo também 1. Empate muito importante para a equipe do São Paulo. Terceiro jogo seguido em que a gente não perde. São 2 vitórias e um empate nos últimos 3 jogos. E aí vai gerando um pouco mais de tranquilidade no torcedor por tudo aquilo que vinha acontecendo com o São Paulo no começo da temporada. A essa altura do campeonato, talvez a gente não pudesse imaginar que o São Paulo fosse dar esse gás aí no início da temporada, essa virada de chave, tanto no Campeonato Paulista e surpreendendo até o Flamengo no Campeonato Brasileiro e arrancando um pontinho aí do Santos na Vila Belmiro. O Santos, que é inferior ao São Paulo tecnicamente, o elenco do Santos é bem limitado. O São Paulo jogou como visitante e a gente sabe que clássico é clássico, clássico não se ganha, clássico não se joga, clássico se ganha, e a gente conseguiu sair de lá com um pontinho, não perdeu. Poderia ter sido melhor se a gente saísse com a vitória, mas é muito importante a gente pontuar fora de casa e dentro de casa a gente fazer o nosso papel, como foi contra o Flamengo, como foi contra o Santos no final de semana também. Hoje, jogando como visitante, conseguiu uma pontuação ali, arrancar pontos do seu adversário, conseguiu um pontinho e vai criando uma casca nesse elenco. E o que ficou claro e evidente é que quando a gente começa a partida, quando o Crespo mexe no time, que seria o ideal, o time titular ideal do São Paulo, e coloca algumas peças ali que são cotadas como reserva, a gente não consegue ver a dinâmica permanecer igual, ou o São Paulo conseguir jogar de uma forma mais tranquila com esses caras que quando entram como reserva, como Pablo Maia, que é horrível, Bombadilha hoje estava terrível também. O Mike não comprometeu, mas assim, um jogo um pouquinho mais discreto. Sistema defensivo do São Paulo, só esse problema aí da questão do gol, que poderia ter comprometido o São Paulo e ter dado a vitória ao adversário. Mas assim, Rafael, pelo amor de Deus, vamos ter um pouco mais de cuidado nas próximas, porque uma falha como essa pode decidir um campeonato, um rebaixamento, pode decidir coisas importantes para o São Paulo ao longo da temporada. E é importante que o Crespo esteja atento também e corrija os jogadores, que eles entrem um pouco mais ligados. O Alan Franco está devendo já há algum tempo, e hoje foi mais um jogo daqueles em que ele possivelmente pode ter falhado. Eu considero sim uma falha coletiva entre o Rafael e o Alan Franco, que deveria estar na cobertura, mas assim, não vale mais a pena estar reclamando, estar criticando, porque o jogo já passou e a gente saiu de lá pelo menos com um pontinho, que foi muito importante pra gente aí dar uma casca e se livrar, quem sabe, desse perigo do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A meta não mudou, tá? A meta, apesar de São Paulo estar jogando melhor do que no ano passado, ter dado um gás aí para esse começo de temporada, a meta ainda no Campeonato Brasileiro é os 45 pontos. Depois disso a gente busca ali coisas maiores, voos maiores. Não acho que esse campeonato vai ser um dos campeonatos mais difíceis para o São Paulo. Tem equipes muito piores que o São Paulo, o que tranquiliza um pouco mais o torcedor para o restante da temporada. Bora fazer os 45 pontos e depois a gente pensa em outras coisas, como Sul-Americana, Libertadores. E é isso aí, torcedor. Valeu, obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui e até a próxima.